Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu sempre digo aqui que é bastante pretensioso, em que a gente quer colocar a galera aqui do norte, mais especificamente do estado do Pará, nas conversas, nas opiniões e comentários em torno dos temas recorrentes do RPG aqui no Brasil. É claro, sempre gostamos de agregar outras pessoas de fora do estado, por isso que a gente sempre traz alguém convidado para cá. E hoje a nossa convidada vai ser a Brielle Riscala. Daqui a pouco vou apresentá-la. Ela está aqui do ladinho, você já consegue ver quem é, como é que ela aparenta, mas daqui a pouco vocês vão saber exatamente quem é essa moça. Mas, já adiantando para vocês, o outro integrante, que é o Breno Moinhos, ainda não chegou. Estou na expectativa daqui a pouco ele se juntar a nós, porque foi ele quem deu a ideia do tema que nós iremos pautar hoje. O tema, já adiantando para vocês, que sempre se faz uma pergunta, é: RPG é literatura? Espero que o Breno entre daqui a pouco para explicar o porquê que ele trouxe, quais foram as motivações desse tema ser escolhido para ser debatido aqui no podcast RPG com Jambu. Dito isso, deixa eu apresentar para vocês. Quando eu anunciei esse tema para debatermos hoje, o Luciano Bastos entrou em contato comigo e disse: Raga, quero indicar duas leituras, os quais eu vou até mostrar aqui para vocês darem uma conferida junto comigo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar essas crianças para mostrar para vocês. Deixa eu clicar aqui. Não. Tá aqui, pronto. Eu acho que já aparece para mim, para poder mostrar para vocês que aqui o negócio não aparece sempre. Tá. Por algum motivo ele não está aparecendo para mim. Tá aqui, achei. Bora ver se vai aparecer agora. Pronto, apareceu. Então tá aí, galera. O primeiro deles é Aventura da Leitura Escrita, por Andréa Pavão. E o segundo, deixa eu botar aqui para vocês darem uma conferida, é o Role Playing Game e a Pedagogia da Imaginação no Brasil, por Sônia Rodrigues. Ambos os livros estão disponíveis lá na Amazon para vocês darem uma conferida. Foram recomendações do Luciano Bastos para essa temática que nós vamos abordar hoje. Quem tiver mais curiosidade de conferir essas produções acadêmicas feitas em torno desse tema. Agora deixa eu apresentar a Brielle. Essa moça que está aqui do meu lado se chama Brielle Riscala. Ela é carioca, tem 30 anos e é autista. Ela ingressou no universo do RPG em 2022, como diagramadora do universo simulado. Atualmente, dedica-se ao lançamento do Guia de Norvenha, um livro independente de RPG literário que também funciona como cenário para outros sistemas. Brielle, dá um oi aí pra galera. Oi, gente. É muito bom poder voltar a falar contigo. Eu nunca participei do podcast, mas eu participei do Giro, né? Então, é sempre bom ter esse espaço, ainda mais numa temática que é tão interessante. Sou até suspeita a falar, porque, tipo, tô lançando um RPG literário, mas espero poder contribuir muito. Eu também fiz alguma pesquisa sobre material acadêmico e uma recomendação que eu tenho é uma dissertação de mestrado do Farley Pereira, que é chamada de No Limite da Ficção, comparações entre literatura e RPG. E, assim, ela é uma dissertação incrível, tem vários pontos interessantes, vários questionamentos que ela levanta. Eu acho que vale muito a pena ler. Tipo, jogando no Google você consegue baixar pelo site, né? Porque dissertações são gratuitas, assim, para consulta. E é uma dissertação que eu queria ter encontrado quando eu estava fazendo o meu TCC de design gráfico, porque eu falei um pouco sobre isso, já que Norvênia foi o meu TCC, né? O protótipo surgiu lá. E, nossa, tipo, apaixonante essa dissertação. Vale muito a pena ler. Muito bom. Bom, eu estava contando com uma fala inicial do Breno para explicar as motivações do porquê que ele escolheu esse tema. Então eu vou improvisar aqui um pouco. Por que eu digo improvisar? Esta não é uma área que eu costumo transitar. Por mais que eu seja um acadêmico, eu transito muito mais na área de exatas.
Contudo, eu vou trazer aqui algumas observações que eu tenho lido ao longo da semana, que eu inclusive vou mostrar para vocês hoje os comentários que eu recebi nas redes sociais. Foram vários comentários muito interessantes que ajudam a refletir sobre essa pergunta, que parece ser simples, mas eu vejo, para o ponto do que eu tenho conhecimento, um pouco complexo. Por que eu digo complexo? Porque como eu não tenho familiaridade, eu não consigo chegar e dizer com convicção, não, é ou não é literatura. Começo a ter algum tipo de tendência, mas não consigo com bastante segurança dizer se é ou não é. Mas deixo dar aqui o espaço inicialmente para a nossa convidada, que é da área, está escrevendo o RPG que flerta com a literatura, e eu vou pedir para que ela responda a pergunta. Brielle, RPG é literatura? Então, é uma pergunta complexa realmente. Da minha concepção pessoal, é literatura, porque eu entendo literatura como uma obra de ficção, como é que é um conjunto de, assim, pegando a definição de literatura mesmo, elas são obras que podem ser consideradas literatura ou ficção e textos ficcionais. E o RPG, ele também tem muito em comum com essa parte de textos ficcionais, porque existem vários sistemas de RPG, mas espera que eu tô me enrolando, estou nervosa para poder falar aqui. Mas Tranquilo. é que eu fiz algumas anotações e estou me perdendo entre Uhum. elas aqui. Calma aí. É isso mesmo, gente. Não dá pra gente vir falar bobagem, né? Se a gente quer trazer algum É, tipo de informação, a gente tem que Vou trazer. botar só coisa da minha cabeça, não dá. Mas o que eu estava tentando explicar? A literatura, ela é uma forma de comunicação. O que a gente define como literatura? De acordo com aquela dissertação que eu falei do Pereira, ela é algo que é definido no tempo e no o que é. Então, toda obra literária, ela foi definida como uma obra literária em um tempo específico, num contexto histórico sobre isso. E o RPG, ele flerta muito com essa parte, porque ele tem muitas coisas em comum. Primeiro, ele está contando uma história, é um exercício de comunicação e coletividade, que a literatura, ela também experimenta não tanto a parte da coletividade, mas essa comunicação entre o autor e o leitor. No caso do RPG, se dá entre o mestre e o jogador, e acaba que o mestre ele tem um pouco mais de presença e um pouco mais de autonomia ali para poder moldar a história. E o RPG, ele bebe muito também da fonte da literatura, né? Tanto que você vê, tipo, a quantidade de livros de RPG, o próprio D&D, que pegam inspirações de obras literárias. Então, se você pegar, por exemplo, só o livro lá, base de RPG, ele tem características ficcionais ali, ele tem histórias, contextos e tudo, e isso, na minha percepção, já poderia ser classificado como literatura, mas também existem outros modos de jogar o RPG, porque a literatura, ela não é só a parte escrita, né? Ela também pode ser uma oralidade, uma comunicação ali de prosa, poesia, ou como é que se diz? Antigamente tinha muito a contação de histórias pelo meio oral, né? Então, você falava ali e contava essas histórias. O que acaba surgindo nos RPGs mais tradicionais de mesa, onde o mestre está ali contando uma história e os jogadores estão ajudando a dar um rumo ali para ela que vai depender das ações dos jogadores e o mestre tem que se adaptar a isso. E no caso, por exemplo, do RPG literário, ele flerta ainda mais com a literatura porque ele é totalmente escrito, né? Então você está escrevendo, você está interpretando aquele personagem, interpretando um papel que é a base do RPG, né? A interpretação de papéis. Tem, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante no, no artigo dele, que eu acho que eu não coloquei aqui nas minhas anotações, mas é sobre o surgimento do RPG, né? Que ele surgiu
como um jogo de guerra, e ele foi migrando, ele foi evoluindo ao longo do tempo para um jogo mais interpretativo. Então, existem vários sistemas que acabam deixando o dado, né, a parte mais de combate, apenas como um elemento integrante, não fundamental do RPG, que está lá na performance, né, de como você interpreta o seu personagem. Então, embora ele tenha começado como um jogo de guerra ali, ele acabou se tornando mais um jogo de comunicação, um jogo de produção da linguagem, produção de texto. Então, assim, resumindo da minha percepção, o RPG, ele pode sim ser considerado literatura, tanto pelo próprio livro base, que tem elementos literários ali para considerar, tipo, a ficção, a história do mundo, quanto outras modalidades de RPG que são completamente literárias ali na construção da própria história. E não apenas o livro base, mas a forma como os jogadores jogam, eles estão construindo um texto narrativo, uma ficção ali. Só que aí, no caso, eles estão construindo uma ficção em conjunto. Sim. Deixa eu agora, então, aproveitando toda essa introdução que a Abrielle trouxe pra gente, eu vou começar agora a trazer minhas percepções. No primeiro momento, eu sigo acreditando que RPG não é literatura, porque para mim ele é um jogo. Essencialmente ele é um jogo. Mas, como a Abrielle comentou anteriormente, ele pode ser utilizado para contar histórias de forma coletiva, ou se quiser também solo. Temos casos, a Madame Magui, que foi um livro lançado, eu acho que foi ano passado ou 2023, se eu não estou me enganando, que foi uma literatura produzida através de uma partida de jogo solo da autora. Ela pegou todo o jogo, transformou em texto e produziu o livro. E nesse ponto, nessa versão final, ele é uma literatura que teve origem no RPG. Também temos outros casos. Não sei se vocês já tiveram acesso àqueles clássicos livros de Vampiro à Máscara. Um dos primeiros livros de RPG que eu tive a oportunidade de manusear foi o Vampiro à Máscara. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na abertura dele é que são relatos de um personagem conversando com o leitor. É como se ele estivesse contando a versão dele do que ele estava vivendo naquele cenário de Mundo das Trevas. Naquele momento, eu acho que a gente pode dizer que dentro do jogo havia uma peça literária. Tudo bem que o resto depois é descrição de cenário, é explicação de mecânicas, e aí temos uma composição de conteúdos em que uma parcela dele é literatura. Então, o RPG ele pode ser um meio de se produzir literatura. Pelo menos é essa conclusão que eu venho tendo diante das vivências que eu tive e dos relatos que eu estou tendo. Aí eu me viro para ti, Paula. Paula não, desculpa, Abrielle. Depois a Abrielle explica por que eu chamei Paula, se ela quiser, claro. Abrielle, o que tu acha dessas produções de RPG que trazem um contexto literário dentro dele, como eu citei, por exemplo, de Vampiro à Máscara, e que com certeza não é o único que se vale desse mecanismo? O que tu achas? Eu acho que enriquece muito a forma como você pode jogar o RPG, né? Porque, considerando um jogo de interpretação de personagens, quanto mais imersivo você tá na história, mais prazeroso é para você jogar. Então, quando você tem esses elementos assim mais imersivos, fica muito mais fácil de você se sentir parte da história, você realmente conseguir entrar na pele daquele personagem e seguir ali o jogo proposto, né? Então, eu gosto muito dessa parte mais imersiva, tanto que eu usei em Norvênia também. O livro ele é um personagem explicando sobre o mundo em sua jornada na jornada do jogador de reencarnação. Então o jogador é como uma alma reencarnando naquele mundo ou entrando no mundo pela primeira vez, e tem um personagem lá que está guiando ele, apresentando todo mundo, fazendo com que ele relembre das coisas para que ele possa escolher a sua própria vida, para ele ter aquele livre-arbítrio de poder
escrever o livro da sua vida, o livro do seu destino. Então, eu acho que tudo que consegue, tipo, fazer o jogador entrar mais na história, fazer mais parte dela, é simplesmente enriquecedor, né? Sim. Eu vou aproveitar também e explorar também um pouquinho do que a literatura consegue promover dentro do RPG. Ainda dentro dos lançamentos de Mundo das Trevas, não vou mentir, é algo que eu consumi muito na minha vida como RPGista, então acabo que eu uso muito como referência. Peço desculpa para os outros jogos que também usam dessa maneira que eu vou descrever, mas é porque é o que eu tenho de experiência, é o que eu consigo compartilhar agora nesse momento. Então vamos lá. Antes do Mundo das Trevas colocar um fim à sua produção ali nos inícios dos anos 2000, eles lançaram o que foi chamado de romance de clã. Tiveram 13 livros, 13 romances, em que foram utilizados para fazer uma progressão narrativa do cenário de uma determinada região ou de eventos dentro do grande cenário de Vampiro à Máscara. E culminou com um livro final, um livro de romance chamado Gehenna. Eles são contextos de cenário utilizados no jogo de Vampiro à Máscara, mas que foram aproveitados como pano de fundo para desenvolver romances, produzir literatura. Então, se alguém pergunta lá para mim, Haga, então você está querendo dizer que esses livros são jogos? Eu digo, não são jogos. Eles são literatura que podem servir para promover eventos dentro de um cenário que você vai ler nos livros literários. E aí servem para evoluir, inclusive, versões de cenários. Por exemplo, vocês já devem ter lido, agora vou trazer outro exemplo, Forgotten Realms. Toda vez que a gente vai pegar lá os livros de Forgotten Realms, tem alguma parte atualizando o cenário com relação à edição anterior do cenário. Então já tem aí uma descrição das eventualidades, de relatos de personagens, que como eu falei no começo, uma pequena parte do jogo que é tratado como literatura. Brelli, tu acha que eu estou derrapando muito, que eu estou errando feio? O que tu achas? Eu acho que é uma forma de ver também, porque acaba sendo muito... Como é que eu posso dizer? Definição de campos é algo que é difícil para qualquer área, principalmente entre RPG e na própria literatura também, porque depende muito dos limites, das regras que cada um estabelece. E por isso que existem várias dissertações, vários conteúdos acadêmicos tentando pegar, né, tipo, trazer questionamentos, trazer luz para, será que é literatura? Até onde vai a literatura? Hiperlinks são literatura? Tipo, como é que a literatura se dá no meio digital, né? Com toda essa evolução de cenários que a gente tem da nossa sociedade em si. Então, eu acabo... eu fico mais naquela questão, tipo, pessoalmente, eu concordo com o... É porque na dissertação que eu trouxe de referência, ele não responde especificamente se RPG é ou não é literatura, mas ele traz vários pontos em comum. E aí, um ponto que ele comentou, que eu achei muito interessante, como ele fala que no momento atual, o RPG ele é um jogo de luta de discursos. No caso, ele acaba se tornando um jogo de linguagem e de produção de textos. Então, aí eu jogo a provocação e a pergunta, por que por ser um jogo, ele também não pode ser literatura? Ele tem que ser apenas ele não pode ser um jogo e literatura, entende? Sim. Aí fica aquela coisa, porque mesmo na própria definição de literatura, ela não se limita a algo tipo escrito, textual ali. Ele também pode abranger a oralidade, né? Então, se a própria literatura ela consegue abranger outras áreas assim, por que o RPG ele se fecha ali unicamente, tipo, eu sou um jogo? Ele não pode ser algo mais, porque algo não pode ser duas coisas. Aí eu te devolvo essa
provocação, assim. Você acha que Boa. faz sentido? Faz sentido, inclusive, assim, repito mais uma vez, o que eu vou trazer aqui são reflexões. Nem eu Uhum. tenho certeza absoluta do que vou estar aqui refletindo. Bom, considerando o que tu falaste, eu vou trazer uma fala, daqui a pouco eu apresento a autora dessa fala, em que ela explanou que para ela a literatura é uma comunicação de mão única entre o autor e quem está lendo. Então não há uma interação entre as partes, diferente do RPG, que você tem interação entre as partes e que juntas promovem a produção literária. Diante desse contexto, eu diria que não é literatura. O RPG não é literatura, mas como tu falaste muito na provocação que tu fizeste ainda agora, acaba que quando o RPG adota contextos de produção literária, ele começa a ser vislumbrado como literatura também. Por isso que eu fico aqui dividido. Eu não consigo me posicionar de forma contundente. É ou não é. Mas essas reflexões são boas para cada uma das pessoas que estiverem ou nos assistindo ou nos escutando, poder tirar suas próprias conclusões. E aí, concordando ou não concordando com a gente, é um espaço para a gente refletir e tirar as conclusões. Queres dar mais um avanço antes da gente ir para as partes dos comentários? Sobre essa definição que você trouxe, eu achei interessante, porque, por exemplo, você comentou que no RPG existe essa troca, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, e no caso do RPG solo, onde é apenas o jogador ali, então, sabe, tem vários poréns, várias ICs que acabam abrindo mais o leque, mas também dificultando o caminho ali de você conseguir definir. Porque, por exemplo, RPG, ele é um jogo, mas ele também é literatura, assim, eu penso, né? Sim. Eu não tento, tipo, escolher só um. Inclusive, eu vi um vídeo tem pouco tempo que era de uma situação muito engraçada que lá nos Estados Unidos tinha um menino tentando fazer algum trabalho e ele parou um outro para perguntar se ele preferia, tipo, estabilidade financeira ou direito do LGBTQIA+. E o rapaz respondeu, por que eu não posso ter ambos? Aí ele falou, não, você só pode escolher um. Ele, não, então eu rejeito a sua pergunta. Aí, tipo, você não pode rejeitar minha pergunta. É um ou outro. Aí ele, os dois. Aí, mas qual você gosta mais? Os dois. E ficou uma discussão assim. E tipo, a gente não precisa dar uma definição tão. Acaba empobrecendo, né, também, quando você para pra analisar todo o potencial que tem. Porque RPG ele também pode ser um material educacional, ele pode ser um material literário. Eu acho que o RPG ele tem uma aplicação, uma possibilidade tão grande, sabe? Ele consegue se expandir e atingir diversos grupos, diversas pessoas, justamente por ele ser uma arma de comunicação tão poderosa, né? E eu perdi um pouco do fio da meada, mas era mais essa provocação do RPG solo, né? Sim. Como é que entraria aí nesse IC, por exemplo? Sim. Bom, agora eu proponho da gente passar pelos comentários das redes sociais. Eu trouxe um conjunto de comentários. Eu sempre pego a pergunta tema, jogo nas redes sociais e as redes sociais me devolvem com comentários bem interessantes que eu gosto de trazer para cá para quem estiver aqui comigo trocarmos uma ideia junto com a pessoa que comentou. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem junto comigo. Tá aí. E inicialmente trago participações direto do Blue Sky. E a primeira delas é da Maria do Carmo Zanini, que é a tradutora de RPG. Ela também traduz outros livros, mas eu conheço ela muito mais da área do RPG e sou muito fã da Zanini, gosto muito do trabalho dela. Ela inclusive traduziu agora o Lobisomem Apocalipse quinta edição, que foi lançado pela Galápagos. Então tá aqui ela participando conosco. E ela deixou o seguinte comentário: RPG é uma arte mista que reúne elementos de algumas outras artes, sendo uma delas a literatura. Gosto disto também. Autoria Fiore.
Ele diz do livro A Construção de Identidade RPGista, a performance dos heróis nos jogos de representação de papéis de 2006. Relatório final de iniciação científica. Muito bom, tá aqui a recomendação da Zanini. E olha só, Paula, ela tá utilizando algo que a gente está conversando muito aqui, que o RPG mistura muita coisa. Ele, dentro do seu contexto de ser um jogo, ele mistura, dentre outras coisas, literatura. Tu pode comentar? Posso sim. Porque, tipo, comentando sobre como ele mistura várias coisas, também dá para interpretar, por exemplo, que ele mistura um pouco de teatro, né? Na hora que você tá ali interpretando o seu personagem, ou dependendo da forma como você aplica ali, pensando em todas as possibilidades que tem do RPG, quando os jogadores eles desenham o próprio personagem, utilizam o mapa ali, então tem toda a arte da ilustração, e outras áreas também, que tipo, quando você põe somente para pensar, tá me fugindo a maioria dos nomes agora, mas eu defendo tipo, essa pluralidade do RPG. Ele é uma arte, eu considero o RPG uma arte, uma humanidade, por assim dizer, que ele acaba pegando várias inspirações e pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, de vários outros campos da arte também. Não só, tipo, arte, ilustração, também a arte do teatro e outros tipos de humanidades, por assim dizer, né? Muito bom. Vamos ao próximo comentário daqui do Blue Sky. Vou já mostrar aqui para vocês, para todo mundo ver comigo. O próximo comentário é da Nana, do canal Abismo dos Dados RPG. Ela disse o seguinte: RPG é composto por literatura, mas é composto por estruturas diferentes e tem uso diferente. Afinal, a literatura é uma via de mão única como base. Você lê e se diverte. RPG, você lê, mas a diversão parte do entendimento e aplicação em uma criação totalmente diferente. Tá aqui o comentário da Nana, que é a autora daquilo que eu tinha te relatado mais cedo, Brelli. O que tu acha? Eu posso problematizar um pouco isso também. Por exemplo, quando você pensa a literatura é uma via de mão única, você lê e se diverte. Mas quando você cria, por exemplo, fanfictions, onde você acaba escrevendo ali também com base daquele livro que você leu, você acaba devolvendo um pouco, né? Tipo, você assume a sua uma participação mais ativa ali de querer construir a história, mesmo que ela não seja canônica do mundo. E muitos livros, na verdade, surgiram começando como fanfictions de outros livros, assim, né? Então, eu lanço essa pequena provocação de será que é sempre uma via de mão única? Será que não depende também da atuação do leitor de eu quero continuar sendo só um leitor apenas lendo ou eu quero também escrever, expandir aquele mundo, entende? E aí volta também a provocação do RPG solo, né? Que fica tipo, ele tá ali sozinho, a via de mão única também. Então, são várias nuances que se misturam. Muito bom. Vamos ao E próximo. outra coisa, o uso diferente também, eles têm estruturas diferentes em alguns pontos, semelhantes em outros, e o uso ele pode ser muito semelhante. E se você pensar no RPG e na literatura como meios de divulgar, de contar uma obra de ficção, né? São obras ficcionais, histórias ficcionais. Em ambos os casos, você está ali contando uma história. Porque o RPG você está jogando, mas o jogo é basicamente contar uma história, né? Porque se não tiver história no RPG, ele não se torna nada. E poderia se tornar talvez um jogo de tabuleiro ou algum outro tipo de jogabilidade, né? Eu me veio agora uma coisa na mente, Brielle, que tu vai me ajudar a refletir. O que separa essencialmente a produção literária clássica para a produção literária do RPG é talvez o processo criativo. Enquanto que na versão clássica você tem um autor redigindo todo aquele texto literário,
O do RPG, através de uma contação de história coletiva, vai estar produzindo o mesmo conteúdo literário que naturalmente vai ser transcrito para o produto final, que vai ser seja um livro físico ou um livro digital. Ambos no final vão ser literatura. Eu tô falando besteira? Eu acho que tem alguns autores que, na hora de, por exemplo, eles estão pensando em escrever a história, que, por exemplo, como você escreve um livro, ele não é uma coisa tão linear como as pessoas imaginam, que você começa o início, faz a história e vai até o fim. Muitos autores, eles começam pelo meio da história, ou então eles se gravam alguns trechos, e aí depois eles vão escrevendo. Tem toda a parte que você tem que fazer a revisão ali da história, montar. Então, acaba que não é, tipo, tão linear assim, como o RPG acaba não sendo linear, porque depende ali das escolhas. Então, acho que depende da forma como você escreve o livro. E trazendo uma referência da Lígia Leite, ela faz essa análise, né, entre o autor e o mestre, e ela fala que assim como o autor, o mestre descreve o que quer. Assim como o foco da ação, o mestre revela o que ele quer. Como uma câmera, o mestre é a própria perspectiva da ação. Então, é aquele momento de novo que eu fico sacando as minhas provocações, onde eles se aproximam, né? Mas eu também estou refletindo aqui com você. Não sou mestre nesse assunto. Eu fiz uma pesquisa aqui quando eu recebi o convite, para poder não só falar abobrinhas da minha mente, tentando pegar um pouco de base, mas existe várias possibilidades de defesa, né? Quem defende que não é literatura, ou sim, é literatura, ou é parcialmente literatura. Então, eu acho que o mundo ele tem espaço para uma pluralidade de visões, assim, né? Sim. E é sempre legal o debate, que a gente acaba refletindo e aprendendo bem mais, né, sobre essas coisas. Por isso que eu lamento a ausência do Breno, porque o Breno, ele é doutor na área de letras, e a tese de doutorado dele foi pautado nessa relação do RPG com a literatura. Não à toa que ele provocou esse tema para a gente estar discutindo aqui. Uma pena ele não poder estar aqui conosco. Depois eu vou verificar o que aconteceu dele estar ausente. Quem sabe ele pode, em outra oportunidade, aparecer, gerar um vídeo trazendo as considerações dele para agregar esse debate que a gente está realizando aqui entre eu e você, Brielle. Ele é daí do Pará também? Ele é daqui do estado do Pará. Ele vive em Belém, contudo ele costuma dar aula no interior do estado do Pará. Ele já deu aula também em Altamira, se não me engano ele já deu na Ilha do Marajó. E ele atua muito nessa parte de letras. É o principal campo de atuação dele. Porque aqui no Rio tá chovendo bastante, né? Então de repente pode ter... não sei se aí também tá chovendo muito, como tá chovendo aqui. Queda de conexão, essas coisas assim, né? É possível. Perfeito. Mas então vamos avançar aqui mais um comentário das redes sociais, ainda no Blue Sky. A gente traz o comentário do Mike Evani, que diz: se você for por esse caminho, tudo vai ser literatura. KKKK. RPG não é literatura, assim como história em quadrinhos não é literatura. Como cinema não é literatura, nem música, e videogame também não é literatura. As mídias podem convergir e se influenciar, mas são manifestações independentes. Lembra que eu comentei lá no início que, se formos ver naquele escopo principal, eu disse que para mim não é literatura, mas ela vai flertando e pode se tornar meio de produção da literatura, que é mais ou menos o que o Mike está querendo dizer aqui, só que de forma mais incisiva, mais direta. Pode comentar pra gente? Eu acho que é uma visão válida também, acaba sendo, tipo, realmente, se você for por esse caminho de definir, tipo, tudo acaba sendo literatura, porque realmente é possível, existem várias formas ali de você conseguir encaixar a literatura. Por exemplo, a música, ela tem muito em comum com poesia, que é uma área da literatura também, né? E os filmes também têm aquele ponto de ficção, eles estão contando
uma história, mas talvez pela mídia ali, por ser diferente, ele acaba é, se tornando, tipo, limitando-se a um filme, mas que também flerta ali um pouco com a literatura. Quando você pega também alguns filmes que deram origem a livros, acontece, né? O Labirinto do Fauno foi um exemplo. Ele começou com um filme e tem o livro que foi feito em parceria com o Del Toro e a Cornélia Funk. E os livros que dão origem a filmes também, né? Então acaba muito se mesclando um no outro. Aí se você botar, tipo, aquela taxação, tipo, única, aí fica RPG, ele é um jogo. Só que aí também entra naquela problemática que acaba entrando, por exemplo, que eu entrei no mundo do RPG de mesa, assim, mais através da Universo Simulado, quando eu comecei a diagramar, que eu tive bem mais contato. Antigamente eu jogava, mas era uma coisa muito mais livre, assim, né? Não tinha tanto questão de sistema, era uma coisa que a gente inventava ali na hora e achava divertido, porque eu não tinha muito contato com livros, era uma coisa meio cara para eu poder ter acesso. O meu grupo de amigos também não tinha esse acesso fácil, né? Então a gente conseguia fazer nossas mesas com base em o que dava para. Às vezes tinha um fragmento ali de um livro, uma cópia que fez de algum canto. Mas o meu forte mesmo, tipo, a minha maior presença, atuação no RPG, acabava sendo os RPGs de fórum, né? Que você faz pela escrita e tudo mais. Então, eu sempre vi o RPG como uma forma de literatura, porque eu estava sempre ali escrevendo e lendo, né? O turno e a ação das outras pessoas. Às vezes eu não estava jogando, mas eu estava lendo o que os outros jogadores estavam produzindo. E aí você para e pensa, quando você pode não estar jogando, você só está ali atuando como um leitor. Por que aquele conteúdo escrito ele não poderia ser uma literatura, né? Então, aí você vai... Qual área do RPG? E nessa área, muita gente, principalmente jogadores do RPG mais tradicional, com uso de dados, eles não consideravam RPG de fórum como um RPG, porque falavam, não é RPG porque não tem dado. Alguns têm, outros não. Mas falava, não tem um jogo ali. Mas as pessoas estavam jogando, elas estavam interpretando os seus personagens, só que focando muito mais na narrativa, na construção do discurso, na comunicação, na coletividade ali, do que no lado mais de guerra ali do RPG, onde tem as batalhas. Existiam também muitas batalhas, mas os que eu gostava o que eu gostava de acompanhar era mais aquele lado social ali, onde os personagens estão interagindo e vivendo suas vidas em meios fantásticos e como é que o mundo interage com eles nesse sentido, assim. Sim. Inclusive, eu vou trazer aqui uma manifestação, ela não é muito embasada em conteúdos acadêmicos, é muito mais assim uma percepção de vivência. Para mim, a RPG, para ser chamado de jogo, ele não precisa essencialmente rolar dados. E ele não precisa também essencialmente ser resultado de uma aleatoriedade. Quando eu entendo o RPG como um jogo, significa que ele tem procedimentos ordenando a contação de história, que não precisa ser através de uma aleatoriedade. Pode ser um conjunto de combinações que produzem a interpretação de personagens numa contação de história. Isso, para mim, também é RPG. Vídeo que nós fazemos nos LARPs. Nos LARPs a gente faz muito disso. Ou também, como fazemos no caso que você citou, os RPGs de fórum. Inclusive, eu passei recentemente para ti aquele jogo que é a Sociedade da Carta Morta, que é muito interessante a proposta desse RPG. E ele também é um conjunto de combinações. Tudo bem que ele tem um fator aleatório que é o baralho de tarô, mas é uma pequena parte do todo que é definido por um ordenamento de fatores que determina quem conta a história e como conta a história. Então, com essa percepção, a gente vai se desprendendo muito do jogo clássico. A gente vai ampliando as opções e aí a gente começa a perceber o flerte
com a literatura. Que aí, vou aproveitar essa minha fala, que casa muito bem com o comentário do Rafael Vasques, que está, inclusive, com campanha de financiamento coletivo no Catarse, que tô fugindo o nome agora, mas vou já falar, que é o Jogo pela Regra. Me lembrei. O Jogo pela Regra é uma coletânea de artigos feitos por produtores de jogos daqui do Brasil, em que ele pega essa coletânea e montou um livro para a galera poder ler. Ela está em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Quem for assistir na Vermelhinha vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem e, quem sabe, apoiarem o projeto. Quer comentar, Ebreli, esse comentário do Rafael? Acho que não tem muito o que comentar. Você já descreveu bem ali sobre o comentário dele ali, mas eu tava olhando os comentamentos dele. Dá pra apoiar. Eu tô só vendo aqui os cálculos financeiros. Tem os nomes de peso ali, né? Tem excelentes nomes. Títulos que me atraíram ali. E é algo que eu quero entrar mais no mundo, assim, né? Eu tenho muito a minha vivência pessoal dos RPGs de fórum e eu tô querendo me integrar cada vez mais em outras modalidades de RPG, outras formas de se jogar e pensar RPG, porque antigamente eu era também muito tímida, né? Acabo que eu ainda sou tímida, mas eu tô vencendo um pouco mais isso. Então, o RPG de fora, ele acabava sendo, tipo, uma zona de conforto bem maior, porque eu não tinha que me expor tanto ali na hora de jogar e conversar. Mas eu tenho me interessado muito em entender, né, como é que funcionam alguns sistemas, essa dinâmica, assim, de, tipo, o que é sistema, que quando eu vejo na comunidade, parece que o pessoal, ele se prende muito em sistemas muito específicos, né? E um sistema, ele pode ser só um acordo ali entre o mestre e o jogador, pautado no bom senso. Isso também eu vi na minha cabeça é o que fazia sentido. E na dissertação de mestrado do Pereira também ele fala sobre isso. Acaba sendo um sistema de regras onde é só pautado no bom senso. Aí eu fico, por que a gente tem que complexar? Por que a gente tem que colocar tanta complexidade assim nas regras, né, para constituir um sistema? Porque ele não pode ser apenas esse acordo ali mútuo entre o mestre e o jogador e os jogadores, assim. Então é algo que eu acabo querendo, tipo, me aventurar mais para conhecer mais, né? Muito bom. Inclusive, eu esqueci de ler a mensagem do Rafael. Deixa eu me corrigir aqui. O Rafael disse, não, mas dialoga com ela. Sua produção e fruição são essencialmente diferentes. Está aí a participação do Rafael Vasques. Em seguida temos a manifestação do Matheus Tiamat, que tem o canal D12Cast, excelente produtor de conteúdo. Recomendo vocês darem uma conferida lá no YouTube, D12Cast, e vão lá curtir o material do Matheus, que diz o seguinte: RPG não é literatura. A história que surge a partir da mesa é mais caótica, emergente e menos estruturada. Porém, alguns estilos de RPG se utilizam mais de alguns elementos da literatura, como arcos narrativos, histórias em atos e uma narrativa geral estruturada, buscando no RPG algo similar às sagas. Fazendo uma reflexão aqui sobre o que o Matheus comenta, quando ele diz que surge a partir mais caótica, emergente e menos estruturada. No que tange a literatura, será que ele está querendo separar aqueles RPGs que tem muito foco na ação, que é só a verificação se os personagens são capazes de derrotar um determinado adversário? O que tu achas? Acho que ele pode ter tentado botar como o RPG acaba seguindo rumos inesperados, né, ali da história. Você está construindo essa história daquele momento, então ele acaba sendo mais caótico, porque também depende do dado, né? Às vezes você faz toda uma ação, você tira e aí acaba acontecendo uma tragédia, ou então você faz uma ação que você não acha que vai ter muito impacto, você crita e acaba tendo que ter um resultado. Tem as mesas que são mais caóticas por si só, pelos jogadores, mas a literatura, ela pode ser bastante caótica também. Inclusive tem um livro chamado A Casa das Folhas, que
eu quero muito ler esse livro. E ele é completamente caótico. Tipo, se você pegar e pesquisar, é, é um, é difícil ler esse livro. Eu tento não investigar muito sobre ele porque eu não quero ter, tipo, não é Spoiler. exatamente spoiler, né? Mas é um spoiler porque ele é quase como uma investigação policial de como ler o livro. Tipo, se você pesquisar as imagens dele, é uma coisa muito bizarra. Tipo, ele não segue a estrutura padrão de um livro. Ele tem, tipo, só mostrando a imagem ali para poder conseguir explicar o que é esse livro. Mas ele tem uma proposta muito interessante que eu tenho muita vontade de ler. Tu quer compartilhar aqui? Ah, pode ser. Pronto. É que eu tenho Compartilha um aí. zilhão de telas aqui. Acho que fica mais fácil você jogar no Google Imagens, será? Se quiser compartilhar o link. Eu só joguei no Google Imagens mesmo, mas eu vou tentar Ah, no mostrar Google aqui na Imagens? tela. Como é que eu É, jogo? é a Casa das Folhas. A Não, é a Casa Casa de Folhas. de Folhas. De Folhas. A gente faz ao vivo aqui, não tem problema. Casa de Uhum. Folhas. Dark Side Books, é isso? É, aí no Google Imagens você consegue ver algumas páginas, né? Ah, não posso entrar não. Deixa eu abrir Eu também aqui. tô no. Eu vou botar aqui junto contigo. Uhum. E aí tu vai me direcionando. Tá aí. O que tu me recomenda clicar? Acho que esse link da Amazon aí que tem o. Esse aqui. Que tem esse terceiro, acho. Ah, tá. Mas mostra. Tá vendo esse meio aí com a fita vermelha? Aham. Essa terceira imagem? Tipo, quando Sim. você vê ali, conseguir botar em maior, Olha. não sei se tem como. Ele vai jogar lá pra Amazon. Ah, Tem problema. Ele não vai. É chatinho. Quando vai pra Amazon, ele troca de página. Mas olha, temos sim. aqui embaixo. É. Nossa, olha isso aqui. Ele O deixa quê? um quadradão branco no meio do caminho. É, a leitura dele não é tipo. Aham. Tem texto na vertical, tem várias coisas. A leitura dele não é linear. É tipo um labirinto, Sim. sabe? Você lendo esse Olha esse livro. aqui. Então, exatamente. Ele é completamente caótico, entende? Então a Caramba. literatura ela pode ser caótica. Eu acho que eu ia ter nervoso e ansiedade se eu pego um texto assim. Eu tô doida pra ler, mas eu não faço a mínima ideia de como é que eu vou ler isso. Eu sei que é um livro difícil e não é algo que eu vou conseguir ler rápido, né? Eu vou ter que ir lendo aos poucos, mas. Eu tenho muito interesse só pela proposta dele, que é muito diferente ali. Legal. Bom, para quem estiver só escutando nas plataformas de podcast, deixo aqui a recomendação para vocês pesquisarem, como a Brielle fez. No Google Imagens, vocês digitam A Casa de Folhas. E aí vocês vão ter o vislumbre que nós estamos tendo agora das páginas. E realmente é caótico. Acreditem na gente. Beleza, vamos continuando aqui seguindo os comentários das redes sociais. Bom, o próximo comentário das redes sociais foi a do Martin, o orc urbano, que disse: começaria a pensar na relação entre improviso e dramaturgia. Pela discussão, dramaturgia é literatura? E aí na discussão de intencionalidade e construção narrativa, e ainda nem chegou nessa pergunta. E nem precisa, porque isso não é uma questão de opinião, é uma questão técnica e a resposta é não. Está aqui o Martin trazendo uma afirmativa bastante contundente. Não consigo contestar. Eu gostaria de depois dar uma conferida em algumas fontes bibliográficas para conferir essa afirmação, que não é uma questão de opinião. Eu não duvido, realmente não duvido, viu, Martin? Só não tenho conhecimento acadêmico suficiente para sei lá, trazer um contraponto ou coisa parecida. Nem quero ousar fazer isso, mas toda vez que eu me deparo com algo dito de bastante contundência, é sempre bom te dar uma checada, sabe? Pra gente não ficar acreditando nas coisas cegamente. Mas imagino eu que você esteja bastante correto. Então, vou atribuir fé no que você está manifestando aqui. Brielle, quer comentar? Acho que eu tô no mesmo barco que você. Não tenho um embasamento acadêmico, técnico tão forte assim para poder contestar. Então, eu sinto falta
Do do Breno. Breno que poderia responder melhor essa Verdade. pergunta. Verdade. Então, para quem que estiver nos escutando ou assistindo, pode deixar seus comentários sobre essa manifestação que o Marte está trazendo aqui para gente. É sempre bom ter outras manifestações, principalmente embasadas, para que a gente possa ter contrapontos que confirmem ou discordem de forma embasada o que está sendo manifestado. Vamos então ao próximo comentário. Agora a gente já pula para o Facebook. A manifestação foi do Amaral Rosa, que diz: RPG é uma forma de contar histórias com outras pessoas, usando muita imaginação. Assim como Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com suas músicas, o RPG também mostra que dá para fazer arte e contar boas histórias de outros jeitos. E aqui assumo minha ignorância. Não imaginava que Bob Dylan havia ganho um Prêmio Nobel da Literatura. Tu sabia, Também Brielle? não sabia, não. Olha, isso foi novo para mim. E assim... Mas eu sei Ah, que, não sobre o Bob Dylan, né? Mas a Taylor Swift, ela ganhou doutorado honorário em letras dos Estados Unidos por conta da composição dela, né? Das letras uhum, de música. Então acaba acertando, né? Aquela questão da música, ela também pode ser vista como uma forma de poesia. A cantora Florence, do Florence and the Machine, ela também... Eu tenho um livro dela, inclusive, que flerta muito as letras dela de música e a poesia. Ela vê a música como uma poesia mesmo, entende? Então, fica sempre naquele limiar ali. Se você não cantar uma música, se você só ler, ela é uma poesia ou ela ainda é uma música? perfeito, Acho muito que é bem. muito da intenção. Sim, gostei. Vamos então ao próximo comentário, agora direto do Threads. O Joca Jasper comentou o seguinte: para mim, sim, mas quero fazer uma provocação. A literatura geralmente é de mão única, de autor para espectador barra leitor. Os autores têm algum ponto como determinar a função da obra. No RPG, o narrador, por mais que se tenha um vislumbre de como irá se ver uma aventura, mesmo as Railroad, não tem esse poder de prever a função da obra até ela ser concluída, ou no caso, jogada. Diferente de uma peça ou conto que pode ser revisado antes. Seria esse o calcanhar de Aquiles para o RPG quanto literatura? Tu consegue responder essa, Brelli? Eu acho que é uma excelente provocação, porque pegando, tipo, cada parte ali do que ele falou, sobre os autores, ele tem como determinar ali a função da sua obra, também acaba flertando com aquela parte de que tem um... Eu não vou conseguir lembrar a citação certa, né, sobre isso, mas sobre como o autor, no momento que ele escreve o livro e a pessoa, o leitor lê, aquele livro para de pertencer ao autor, porque o autor ele pode ter é, feito o escrito livro com uma determinada função, mas o leitor não necessariamente vai saber o que o autor estava pretendendo ali com aquele livro, né? Ele vai ter a sua própria interpretação. Então, o autor ele não tem essa autonomia de conseguir prever o que o leitor vai interpretar da sua obra. Cada um tem uma interpretação única. Mas sobre a parte de construir a história, como tem essa parte da revisão, né, o autor ele consegue talhar um pouco melhor, embora muitas vezes a história ela acaba indo para rumos que o autor não esperava, né? E no caso do RPG tem muito mais essa aleatoriedade porque é mais de uma pessoa construindo, né? Exceto quando é o RPG solo. Aí fica aquela provocação lá do início. Mas porque são várias pessoas construindo uma história. Só que aí quando a gente pensa, e livros que tem dois autores? Porque Uhum. existem, né? Então, como é que fica isso? Porque o autor ele nem sempre é único. Existem livros que tem mais de um autor que contam essa história em conjunto, como foi o caso que eu citei do Labirinto do Fauno, né? Foi uma história criada ali pelo Guilherme Del Toro, só que a Cordélia, ela colocou, tipo,
de uma forma literária, ela adicionou um pouco dela ali naquela história com a autorização do Del Toro e a aprovação dele, obviamente. Mas existem histórias que são feitas em conjunto, livros que são feitos em conjunto. Então, fica sempre difícil de definir porque nunca é uma regra certinha, né? Tipo, não é, eu sou o autor e pronto. Tipo, tem livros com mais de um autor, tem RPGs que não contam com mais de uma pessoa, às vezes é um RPG solo, por exemplo. Muito bom. Vamos aos próximos comentários agora, direto do WhatsApp. O primeiro comentário foi do Douglas, que disse: acredito que jogo com literatura, respondendo a pergunta. Já o Miguel disse: da mesma forma que uma peça transcrita conta como literalmente, acredito que um jogo de interpretação tal qual o RPG também conte. Existe muito mais nisso de focar e rolar dados. Assim como nós montamos fichas, nós contamos histórias, fora a tonelada de conhecimento que os sistemas têm. Conhecimento, informação, cenário, dentre outras coisas. Flerta muito com aquilo que a gente comentou anteriormente, Ebrielle, do quanto a gente pode se valer de mecanismos de contação de história dentro de um jogo para promover literatura dentro do RPG, que aí ele serve como ferramenta para a produção do jogo, não é isso? Isso. Eu tava. Você comentou, mas eu ainda tava meio que refletindo ali sobre o comentário, sem ser o do Douglas, o anterior, porque eu acabo voltando lá, tipo, pro meu contexto de RPG de fórum, onde a ação ela pode ser refeita, né? Sim. E mesmo em RPGs de mesa, às vezes o mestre autoriza que o jogador refaça ali a ação. Então acaba tendo um elemento de edição também, né? Sim. É porque no fórum isso é muito mais comum, porque às vezes o personagem faz algo que a gente não esperava e a gente fica, a gente não quer ir por esse rumo da história, que vai ficar muito triste ou vai ficar muito chato. Então, eu vou refazer essa fala aqui para poder não gerar esse conflito. Então, acaba tendo essa questão de edição. Mas aí eu acabei não pegando muito essa pergunta do comentário do Miguel. Não tem problema. Vamos seguindo ao próximo, que vai ser o da Aeka, que diz: não só literatura, mas também aprendizado. RPG nada mais é que uma roda de conversa com troca de conhecimentos em prol de um objetivo. Olha, também pode ser isso, viu, Aeka? Mas eu acho que não dá pra lacrar nisso. Porque RPG pode ser muita coisa, gente. Nossa, é um jogo, essencialmente assim, na base a gente diz que é um jogo, mas que pode ser utilizado para muita coisa, que pode seguir esse formato que tu está dizendo, troca de conhecimentos e objetivos, seja para lazer, seja para a educação, seja para trabalhos de psicólogos, e assim vai. Ela acaba se colocando como uma ferramenta em prol de algo que você quer fazer, que a maioria das vezes é o lazer. A gente busca o objetivo principal de estar jogando RPG, é o lazer e a diversão. Mas como eu te disse, tem outras possibilidades de uso. Brielle, quer comentar? Não, acho que você fez uma boa um bom comentário sobre isso. Eu gostei dessa parte do RPG também ser aprendizado. Novamente puxando ali pro meu mundinho do RPG literário, o RPG de fórum. Quando a gente escreve, a gente acaba aprendendo muito, né? Porque a gente, durante a mesa, em RPGs mais tradicional, a gente não tem aquele tempo de fazer uma pesquisa ali para poder fazer a nossa ação. O RPG de fórum ele é mais assíncrono, então você tem aquele tempo, você pode levar mais tempo para fazer sua ação e abre muito espaço para você fazer pesquisa. Já pesquisei diversas vezes, sei lá, tipo, venenos não mortais para poder introduzir ali na trama, ou então tipos de flores, porque o meu personagem é um jardineiro, então ele quer comentar ali, e aí tem que fazer toda uma pesquisa sobre botânica, acaba sendo uma ferramenta de pesquisa, assim, também. Mas não... É aquilo que você falou, né? É uma ferramenta que tem essas possibilidades, né? Então, aí depende de onde põe o limite. Eu vou até trazer aqui um relato. Eu sou professor do ensino superior, e num dos nossos treinamentos de todos os professores, a equipe de acompanhamento metodológico e docente
nos trouxe um contexto de mediação de conflitos em que, como ferramenta para treinamento, utilizaram técnicas de RPG. Um dos professores se voluntariou em ser a cobaia e a equipe promoveu uma situação, e ao longo em que eles iam interpretando a situação de forma como se estivesse sendo um teatro mais improvisado, como é o RPG, contaram uma história que se assemelha com o que costuma acontecer na realidade, e utilizaram-se disso para criar reflexões do que os professores podem fazer e como podem agir quando situações similares acontecem. E eu achei interessante que foi uma contação de história que poderia talvez ser transformada para escrita, num formato literário. Uhum. E aí eu vejo muito disso do que a Ika está falando. Existe de fato uma troca de conhecimento nesse uso que eu acabei de relatar para vocês. A gente está trocando conhecimento de como lidar com situações de conflitos. Bacana, legal. Esse comentário dela fez a gente trocar umas ideias bem legais aqui. Vamos ao próximo, que é o do Lucas Malki, que disse: se você tem que ler, é literatura. Então sim, RPG é literatura com jogos. Alguns nem o jogo tem, podendo ser somente cenários sem regras e ambientalizações contando sobre os personagens ou o próprio local em si. O Lucas está comentando algo que a gente já comentou muito aqui. A gente usa a literatura para promover cenário, promover personagens e fazer o jogo em si se movimentar e não ficar estático, não só um conjunto de regras. Tudo bem que tem muito RPG que são só um conjunto de regras, os livros básicos de Dungeons and Dragons, que é o livro do jogador, livro dos monstros e livro do mestre, que ali é um conjunto de mecânicas para orientar. E aí acaba que eles se valem de livros, de cenários, para utilizar para jogos de D&D, que é Forgotten Realms, Eberron, dentre outros. Então, no caso do Lucas, são aqueles RPGs que trazem um pouco de descrição e contação de histórias em torno de um cenário que vai ser jogado. Quer comentar, Brelli? Não, também a gente falou bastante sobre isso, né? Acho que acaba entrando na parte de, por exemplo, a literatura ali em prol do RPG, né? Tipo, para você conseguir fazer o jogo, você precisa daquele elemento literário para poder expandir o mundo e facilitar a imersão dos jogadores nisso, né? Então fica sempre naquela nuance. Eu sou do time, tipo, também é literatura. Então... Uhum. E agora a gente vai ao último comentário dessa levada, que é do Luciano Bastos, que foi quem me indicou aquelas dois estudos acadêmicos que eu comentei no início. As duas estão aqui na descrição do vídeo. Quem estiver assistindo na vermelhinha vai estar lá disponível para vocês clicarem. Ele disse o seguinte: vários trabalhos acadêmicos afirmam isso, como a dissertação de mestrado de Andréa Pavão e a tese de doutorado da Sônia Rodrigues. Mas basta olhar para os nossos cadernos de anotações e material gerado para nossos jogos, que percebemos a magnitude da nossa produção textual. Eu diria que RPG, do livro a jogo, é literatura ou um gênero literário interativo. Olha aí o Luciano trazendo uma outra interpretação do que seria como literatura. Brielle, seus comentários. Eu achei um comentário muito pertinente, muito bem pontuado ali, né? Esse gênero literário interativo, porque o mundo está sempre em transformação, né? Então sempre surgem coisas novas. A gente tem essa tendência humana de classificar as coisas. Só que nem tudo pertence sempre à mesma caixinha, porque a gente está sempre mudando e criando e experimentando outros métodos. Então, eu gostei muito desse gênero literário interativo, né? Porque a literatura ela não pode ser interativa também, né? Sim. Por que ela deixaria de ser literatura por ela ser interativa? Eu acho muito bacana. Tá aí a gente vem a baia dos livros-jogos. Livros-jogos são jogos ou são literatura? Pois é. Fica aí naquela nuance, né? Eles são os dois, né? Verdade. Bom, chegamos ao final de todos os comentários que eu trouxe das redes sociais.
chegamos também ao final de nosso podcast e a gente vai agora para as considerações finais. É um espaço que a Brielle vai ter para comentar, tecer reflexões que ela gostaria de dar como acabamento desse nosso bate-papo, dizer onde é que a galera encontra ela e os trabalhos que ela está fazendo. É um momento para ela, inclusive, falar da campanha dela de financiamento coletivo e no final dizer um até logo. Brielle, o espaço é seu. Queria agradecer por esse espaço, né? Eu espero que esse podcast ele leve a reflexão antes de falar tipo o que é certo ali, o que é errado, se é ou não é literatura. Eu gosto muito desse debate, assim, para saber. Cada um tem a sua forma de ver ali. A gente vê que mesmo no âmbito acadêmico ainda existe muito debate, né, sobre essa classificação. Alguns classificam, outros não. Então, não dá para taxar tão duramente sobre, tipo, é literatura, não é literatura. É algo que está aberto ali pro debate. Eu também queria fazer só uma correçãozinha, que eu dei meio que uma fake news ali, que a Taylor Swift ela ganhou doutorado honorário em Belas Artes, não foi em letras. Tá. Mas foi pela contribuição dela da música. E acho que é isso, adorei o papo, né? Eu adoro essas rodas de reflexão, assim, de debate, ainda mais numa área que eu gosto tanto, né? Sempre fui muito do mundinho dos livros, das histórias. E desculpa que o TDAH bateu forte, né? Mas as perguntas eram o que mesmo? Só falar sobre a ponderação e... É basicamente sobre se o RPG é literatura. Sim. Na minha concepção, tipo, pelo que eu vivi e interpretei, eu considero como uma forma de literatura, tanto pelos pontos que ele se aproxima, principalmente pela modalidade literária, né? Quando você está escrevendo ali, quando a pessoa está lendo os turnos, né? Você está atuando como autor, mas quem está lendo aqueles turnos que ficam públicos na maior parte do tempo, né? Em fóruns ou redes sociais, acaba sendo um conteúdo literário ali, né? Então, a minha percepção acho que ainda é um espaço que tem bastante debate ali, mas até onde eu acredito e onde eu acabo me apoiando nas dissertações, teses que também defendem, né, o RPG como literatura, eu fico nesse time de, tipo, é literatura. Uma literatura interativa, como o Luciano foi comentado. Muito bom, Brielle. Mas aí tu também não falou da campanha de financiamento coletivo. Eu sou horrível me promovendo, gente. Não liguem. Mas, falando nessa questão de RPG e literatura, eu tô lançando um livro de RPG literário, o Guia de Norvênia, que ele flerta muito com esses RPGs de fórum, né? Onde o foco é completamente a narrativa e a comunicação, ali a coletividade entre os jogadores, embora ele seja possível de jogar solo também. Ele dá espaço para essa proposta. Ele também tem a possibilidade de ser um livro cenário, porque conta toda a história do mundo, né, a ambientação, etc. E ele está em financiamento no Catarse, já bateu 200% da meta base, né? Então, isso significa que você apoiando o livro, você pode fazer o apoio digital do livro, que é R$ 25, mas você apoiando o livro, você vai, além de adquirir o livro, você também vai ganhar um marca-página, vai ganhar... Calma aí que eu tenho muita coisa já que bateu meta, socorro. Vai concorrer a uma mesa com o mestre Shimu, ele vai usar Norvênia como cenário numa mesa. Você vai ganhar um mapa num tamanho semelhante ao do A3, não é exatamente A3, mas ele é em colchê. É o mapa do mundo de Norvênia. Vai ganhar 9 postais desse tamanho, assim, mais ou menos, com os espíritos norvenianos. Você também... E a quarta meta que bateu, acho que foi anteontem, o livro ele vai vir acompanhado de uma fita de cetim, um livro capa dura. Eu sou bem orgulhosa dele, que tá bem bonito. Eu tenho o protótipo dele aqui, inclusive, mas ele já tá meio... não vai dar pra mostrar, deixa eu tirar o... Não sei como é que tira o fundo, mas enfim, peraí. Se eu encostar em mim. Agora eu mostro. Aí, só que ele foi o protótipo do meu TCC, né? Então ele já tá todo desgastado aqui, coitadinho. Mas o livro, eu fiz todas as ilustrações, o texto, a diagramação, foi um trabalho de uma mulher só aqui, basicamente.
Então, Caramba! tem aqui as ilustrações dos espíritos. Esse é o protótipo, ele não tem todas as ilustrações, porque eu consegui Aham. adicionar mais, né? Então, ele tem toda a explicaçãozinha do mundo, né? Tem mapas também contando. E é isso. E tem mais 2 metas ainda para bater no financiamento, né? A última meta ela é secreta. Então, se até o final do financiamento, que termina dia 6 de maio, bater, vocês vão ganhar ainda bem mais coisa. E é um conteúdo muito bacana aí que tá vindo. Muito bom. Então é isso, tá aí. Se vocês puderem apoiar o projeto, vou deixar aqui na descrição da vermelhinha para vocês clicarem, olharem as possibilidades e avaliarem se apoiam ou não o projeto. Claro que a gente fica no desejo que vocês possam apoiar. Brielle, muito obrigado por ter participado aqui do podcast RPG com Jambu. Ajudou bastante a expandir as reflexões em torno desse tema, se RPG é literatura ou não. Vocês que estão nos escutando, obrigado por terem escutando, assistindo. Deixem seus comentários na parte de comentários da onde vocês estiverem acompanhando esse conteúdo, dizendo e atribuindo. Todo comentário ajuda bastante a promover uma expansão do entendimento do que você tem sobre essa temática. Então é isso, galera. Chegando ao final desse programa, peço para que a Brielle junto comigo... Ah, não, já está dizendo. Faltou eu dizer qual é o tema da semana que vem. A galera da Dungeon Belém, a Associação Dungeon Belém, ajuda a escolher os temas. E o tema escolhido para o sábado que vem foi: quais as recomendações para promover a inclusão de PCDs no RPG? Essa foi uma recomendação da Tatiana Barbirato, que foi escolhido pela associação para servir de tema. Inclusive, ela já confirmou participação conosco nesse debate, e daqui do estado do Pará teremos o Felipe, que é um dos integrantes da associação do de Belém. Então, sábado que vem estaremos aqui novamente com o podcast RPG com Jambu. Agora sim, viro para a Brielle e peço para que ela, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.